Oi, sejam muito bem-vindos à aula 2 da Semana das Plantas, esse evento que é online e gratuito. Nessa aula você vai aprender sobre a terra, como preparar uma boa terra para as suas plantas, porque terra não é tudo igual e pode ser que seja justamente aí onde você está errando. E você precisa aprender isso para poder corrigir e aí sim as plantas crescerem bem de verdade. A gente vai ver sobre os tipos de terra, tipos de adubo, a gente vai fazer junto um vasinho ecológico com algo que você já tem em casa. Vamos fazer muda a partir do galho, enfim, tudo que tem a ver com a terra e que ela fique boa. Eu também vou te contar segredo para o tomate conseguir frutificar. Eu sei que tem muita gente que sofre com o tomateiro, então nessa aula eu vou te contar bons segredos para ele crescer bem. Você também vai saber quais são os próximos passos que você precisa dar para se tornar um dedo verde e fazer qualquer tipo de planta crescer bem. Pode ser que você nunca tenha plantado nada e também pode ser que você já plante, mas não está crescendo tão bem quanto você gostaria. Eu sei que tem solução, tem jeito, você pode, merece e vai ter plantas lindas e saudáveis aí na sua casa. Na aula de ontem você aprendeu sobre a importância de saber escolher o ambiente certo para a sua planta, que é uma sentença de vida ou de morte para a coitada. Você aprendeu também sobre a importância que as plantas têm na nossa vida, com estilos de vida saudável, comendo bem, ainda mexendo o corpo, cuidando das plantas enquanto elas cuidam da gente. Não tem companhia melhor que as plantas. Elas são um abraço sempre aberto, que nos acalma, afasta a solidão, a ansiedade e as incertezas. Não ter conhecimento sobre as plantas é o mesmo que você comprar uma planta para ver morrer. Afinal, ninguém te ensinou como que cuida dela e o que ela precisa. Para você ter plantas lindas, é simples. Você precisa observar o ambiente, onde você vai colocar essa planta, a terra que deve ser preparada e adubada com frequência e a própria planta. Planta não é tudo igual. Dominando isso, você pode ter certeza que o seu dedo fica verde. Você olha para a planta e você sabe como é que ela tá. E o que está faltando para ela fazer flores, frutos maiores. Antes de começar o conteúdo, eu quero que você veja tudo que é possível colher aí na sua casa, em vaso ou em canteiro. Essas são algumas das minhas colheitas nos últimos anos, e são só algumas. A gente poderia ficar horas aqui vendo cada colheita minha. Mas eu quero que você veja que qualquer pessoa pode ter plantas lindas, floridas e colher muita comida. Olha só as plantas de pessoas que, assim como você, não tinham experiência nenhuma ou até já plantavam, mas não ia para frente antes de serem meus alunos na Escola das Plantas. Mas aplicando o método Dedo Verde, elas conseguiram colher tudo isso. Essas pessoas que eu estou te mostrando não têm nenhum dom especial, mas elas aprenderam um método que faz elas saberem como cuidar de qualquer planta. E eu comecei, mesmo antes de conhecer ela, e fiz tudo errado, tudo sem espaço, apertado. Eu dava planta de sol na sombra, planta de sombra no sol, a formiga atacava, depois eu vim saber por quê, porque ela estava no ambiente errado. Mas tudo devido a estudar, porque o conhecimento é o melhor adubo. A intuição me ajuda, mas me faltava conhecimento. Semear uma semente, ela dá certo. Eu não queria mais perder tempo e foi exatamente aí que vocês me ajudaram. E ficava dando errado, a gente dizia que tinha um dedo podre. E a gente viu que na verdade não existe dedo podre, o que existe é técnica. Então aí vai ficando apaixonante. Me ensinou o que eu achava que já sabia. Aprendi vários truques e minha acerola já tinha 2 anos que não dava fruto e eu tô muito feliz. Antes eu já plantava algumas coisas, mas não ia muito pra frente. A gente aprende a plantar quando a gente conhece a necessidade das plantas, passa a ser um hobby ainda mais prazeroso. Consequentemente, a gente passa a comer melhor também, porque a gente quer comer aquilo que a gente plantou. Então é tudo de bom, eu sou muito grata à Escola das Plantas. Eu queria começar a aula mostrando os meus alunos para que você entenda a diferença que faz plantar, entendendo o que você está fazendo, seguindo um método. Eles também não sabiam e alguns começaram do absoluto zero a plantar. E pode ser que você também não saiba o que as suas plantas precisam, mas confie em mim que isso acontece única e exclusivamente por falta de conhecimento, de informação. Não é dedo podre. Você está vivendo como um brotinho, como eu gosto de chamar as pessoas que são iniciantes nesse universo da jardinagem. Mas depois desse evento, eu vou te tornar um brotinho sabido, que são as pessoas que aprenderam diversas técnicas que fazem parte do método Dedo Verde. E para aprender o método Dedo Verde, você não precisa de experiência nem de muito espaço. Qualquer cantinho serve. Só depende de você aprender o que você ainda não sabe. Simples assim. E um desses conhecimentos que você precisa ter é sobre a terra. E é isso que a gente vai ver agora. Terra, substrato, solo, são vários os nomes dados para o que sustenta a vida das plantas, o que está embaixo da terra. É aqui a gente vai chamar de terra.
que é a terra? A gente tem dois tipos principais de terra. Aqui é a argilosa, que é aquela argila da escola, sabe? Que ela fica bem plástica, bem moldável, bem úmida. Ela segura os nutrientes, ela absorve em si tudo isso, fica tudo armazenado nela, fica uma terra bem pesada, que a gente fala. E tem o outro tipo de terra que é a argilosa, que é parecido com a areia da praia. Quando a água bate na areia da praia, ela não vai embora bem depressa. Em poucos segundos já não tem mais água nenhuma numa terra que tem bastante areia. Então, junto com a água, os nutrientes que estão nessa terra também vão embora. Então, essa é a grande diferença entre os tipos de terra. Tem uma que é mais pesada, que é a argilosa, que segura mais nutrientes e fica mais úmida. E tem a que é mais arenosa, que vai embora os nutrientes mais rápido, que a água vai embora mais rápido. Entendeu? Tem esses dois tipos de terra. É claro que, para cada tipo de planta, você pode elaborar uma terra diferente. Você pode colocar, por exemplo, casca de arroz, você pode colocar humus de minhoca, você pode preparar essa terra de acordo com o que cada planta precisa. Existem diversos tipos de preparos que você pode fazer, dependendo do que você tem, do seu conhecimento e de o que a sua planta precisa. Brotinho, não adianta você pegar a terra barrosa do seu quintal e achar que a planta vai crescer bem simplesmente porque é terra. Terra não é tudo igual. Terra do quintal, que tá lá, você pega aquele bloco de terra duro, coloca uma sementinha, coloca no vaso, achando que vai crescer alguma coisa, não vai. Porque a terra tem que ser preparada. As plantinhas que a gente quer que cresçam bonitas, a gente aqui tem que cuidar. Esse é o nosso papel como jardineiros. A gente é que tem que saber o que a planta precisa e oferecer para ela. Não é porque é terra que vai alimentar nossa plantinha que ela vai crescer bem. Se você simplesmente pegar a terra do seu quintal e colocar uma sementinha nela, a sementinha pode germinar, mas ela não vai crescer bem, não vai ir para frente. A mesma coisa que você plantar uma mudinha em uma terra que é muito ruim, que é muito barrosa, que é uma terra não trabalhada, que você não preparou, não adianta, não vai ir para frente. Você tem que saber preparar uma boa terra. Na Escola das Plantas eu brinco com os meus alunos que quando você abre um buraco na terra, e coloca a plantinha aí dentro, você está colocando uma cova. Você colocou dentro da cova a pobre mudinha. Se você prepara essa terra, se você aduba, se você prepara direitinho para essa planta crescer bem, aí você está fazendo um berço, você está sendo generoso e aí sua plantinha vai ser generosa de volta. Se você simplesmente abre um buraquinho, coloca a semente, coloca a mudinha e rega e vai embora, não vai funcionar, não vai dar certo. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. Compram uma plantinha, levam para casa, nem sabem se a terra tá boa ou se não tá, né? Muitas vezes, quando você compra de um vendedor de mudinhas, né? Num viveiro ou algo assim, a terra não é boa. A terra pode estar ruim, pode ter até pragas e doenças. Então, você precisa saber, olhar para a terra e ver se ela tá boa ou se ela não tá. E não adianta só regar. Muita gente comete esse erro de até preparar a terra, mas depois só dar água para a planta. A planta não vive só de água. É isso que você vai ver nessa aula, que não é só terra que tem aqui embaixo. Tem vida, tem comida, tem ar, tem um montão de coisas embaixo da terra e você precisa aprender. Pensa que a planta é igualzinha a gente. Se a gente não come direito, não come bastante, não come com diversidade de comida, não come comida boa, a gente vai ficando um pouco mais fraco, a imunidade baixa e é muito mais fácil da gente ficar doente, não é? A mesma coisa acontece com a sua planta. Ela fica com pragas e doenças porque ela está fraca, porque ela está debilitada. Você não está oferecendo o que ela precisa, ela não comeu, você não adubou ela. Pode ser que você já tenha visto os antigos que usavam, os meus avós usam até hoje, nos canteiros, esterco de gado, cocôzinho de vaca. Usam isso como um adubo, porque planta precisa comer e esse esterco de vaca é a comida para essas plantas. Então, os nutrientes que estão nesse esterco passam para a planta e a planta se nutre e consegue fazer folhas novas, frutos, flores. Só que se não tem comida, ela não cresce. Então tem que ter comida sempre. Não é uma vez quando você prepara a terra, não. Tem que fazer sempre esse processo de alimentar a sua planta. Cada tipo de adubo tem uma função diferente na sua planta.
Tem adubo que é para flor, tem adubo que é para folha, tem adubo líquido, tem adubo sólido, tem adubo de bolinha. São centenas os tipos de adubo. E é importante você saber minimamente, pelo menos, para você olhar para o adubo e saber o que ele está te dizendo. Se ele vai funcionar mais para flor, se ele é para deixar a planta durinha. Não é uma fórmula secreta, não é difícil. Tanto preparar a terra para cada planta, como escolher o adubo para cada planta. Não tem nada de misterioso e nada de difícil. Mas é importante você saber o porquê que você vai adubar daquele jeito, que você vai preparar a terra daquele jeito. Vou te dar um ótimo exemplo. Sabe o tomateiro? Olha, esse é o nosso tomateiro. Ele vai crescendo, bonitão, só que acontece que se ele tá florindo ou com frutos e começa a chover muito, você regou demais, se tiver água demais no seu tomateiro enquanto ele tá com frutos, é bem provável que ele rache os frutos ou que as pragas e doenças ataquem ele. Por que isso acontece? Porque com chuva demais, ele fica mais fraco e ele expande, né? Ele enche de água, então ele expande os seus frutos e não tem dureza para sustentar o fruto fechadinho. Então rasga o tecido, entendeu? Tomatinho rasgado acontece por excesso de água. Só que como que a gente resolve isso? A gente resolve tendo conhecimento de que se a gente usar a casquinha de ovo triturada, eu sempre trituro um montão, como esse potinho aqui, e vou usando nas plantas que precisam de mais dureza. O tomateiro eu sei que ele tem essa deficiência de cálcio, e aí adubando com a casquinha de ovo, não o pedaço inteiro assim, tá? Nada de adubar com esse pedaço aqui, mas sim com essa farinha triturada no liquidificador, você mistura com a terra, e aí sim ele vai ficar forte e os frutos não vão rachar, as pragas e doenças vão atacar menos. Simplesmente porque você entendeu que ele tem que ficar durinho e usando casca de ovo você pode resolver esse problema. Esse é um dos tipos de adubo que você pode utilizar. Mas olha só, planta não tem boca. Não é ela que vai pegar o cocô de vaca e comer. Não é ela que vai pegar a casquinha de ovo e comer. Nas raízes não tem bocas. O que tem, na verdade, é uma parceria entre as plantas, as minhocas, as bactérias, os fungos, toda a vida que existe na Terra. Eu te disse, terra não é só terra. Em uma colher de sopa de terra tem mais vida do que todas as pessoas do planeta Terra. Em uma colherinha de terra boa, olha o tanto de vida que tem. E essa vida é importante porque é ela quem come o esterco da vaca, é ela quem come a casca do ovo e transforma a nossa casca de banana, que é orgânica, né? Ao invés de a gente vir aqui e colocar sobre a terra a casca de banana, a gente transforma em humus que as minhocas fizeram. Então a gente dá a casquinha de banana para as minhocas, seja aqui na terra, seja o adubo que você usar, casquinha de ovo, bocache, esterco. Coloque esse adubo na terra e quem vai transformar ele em comida vai ser as minhoquinhas, as bactérias e os fungos. Porque a planta não come a casca desse jeito aqui. A minhoquinha transforma nesse humus aqui que você até pode conhecer. E esse humus, ele tem os nutrientes diluídos. É como se a minhoca, a vida que existe na terra, tirasse o potássio dessa casca aqui e disponibilizasse para a planta só o potássio. Sem a planta ter que aqui lidar com todo esse material, toda essa casca. Quem lida com o material são os bichinhos. Quem come os nutrientes é a planta. A vida que existe na terra, tipo as minhoquinhas, também cavam canais que fazem ter mais ar na terra. Assim as raízes conseguem se expandir e a terra fica mais fofinha, como a gente gosta de chamar. Uma terra fofinha é o resultado do trabalho dos carinhas que vivem na terra. Ah, e eu não tô falando de terra só de quintal não, hein? No vaso, isso também acontece. Aqui no vaso tem fungo, tem bactéria, tem minhoca, tem um montão de bichinho aqui. Muitos você não vai ver com o olho nu, só com o microscópio, só com o equipamento certo. Mas eles estão aí trabalhando para você, deixando a sua planta bonita. São vários os tipos de terra, são vários os tipos de adubo. Cada planta gosta de uma coisa, mas não é difícil, tá? Não se assusta, não é difícil. Quando você entende a lógica por trás, você sabe, você se torna um dedo verde e você sabe que dá para substituir a areia pela casca de arroz, que cumpre exatamente a mesma função. Ou ainda, você pode substituir o humus de minhoca pelo esterco, que também serve da mesma maneira. Eu sempre falo que preparar a terra é tipo fazer uma receita.
pode ser um bolo ou pode ser uma panqueca. Os ingredientes são muito parecidos, mas o resultado é completamente diferente, dependendo do que você usar e do quanto você usar. Então vamos para a prática? Vou te mostrar como preparar a terra para uma mudinha de lavanda. A gente vai fazer tudo junto. Primeiro, você precisa ou de uma planta, ou você pode pegar um galinho de alguma plantinha por aí, ou se você não tiver nada disso, planta de semente também serve, é a mesma coisa. Vou te mostrar. Vamos começar com o vasinho. O que a gente vai fazer? Rolinho de papel higiênico, eu sei que você tem em casa, uma maneira bem legal e ecológica, até de brincar com as crianças, de fazer um vasinho desse jeito aqui. Eu fiz 4 cortes, um em cada lado, ó. E aí, são janelinhas que a gente dobra aqui pro centro, e aí fica desse jeitinho aqui. Tá feito o nosso vasinho. Agora ele fica um pouco solto, mas assim que a gente colocar a terra e molhar, ele fica perfeitinho. Ele é ótimo porque quando você for plantar, você nem precisa tirar ele daqui. Você planta com papel higiênico e tudo. Como esses aqui, olha. Ele começa a se rasgar sozinho. Olha a raizinha aqui da batata doce saindo. Aqui tem batata doce, tem manjericão, tem lavanda, tudo feito desse jeito que eu vou te mostrar. Só o substrato foi diferente, para a lavanda foi igual, mas para batata doce é diferente, porque é uma planta diferente. Então vamos lá. Lavanda. Como que a gente vai fazer? Humus de minhoca vai ser o nosso adubo. Uma parte vai ser o adubo, que é o humus de minhoca. Outra parte a gente vai usar, vou te dar 2 opções, ou a casca de arroz ou a areia, o que você tiver mais abundante aí. E a terceira parte vai ser com substrato para mudas, que ela é fértil, mas ela não é o suficiente para nutrir a sua planta completamente. Então a gente complementa a adubação com o humus de minhoca. Então, o humus de minhoca nutre, a base do nosso substrato é o substrato para mudas, né? Esse é a base, esse é o adubo. E isso aqui é o que a gente chama de condicionador. O que é isso? A casquinha de arroz carbonizada, que é isso aqui, ela serve para deixar mais leve essa terra. Se usar só esses 2 aqui, vai ficar muito pesada, vai ficar muito argilosa. Lembra que eu te falei dos tipos de terra? A lavanda é uma planta que gosta de vento, gosta de sol e não gosta de estar o tempo todo com as suas raízes encharcadas. Então a gente prepara uma terra para ela que seja dessa forma, que tenha um pouco de leveza, que tenha um pouco de drenagem, que não segure tanta água. Então a gente usa a casquinha de arroz ou areia para cumprir essa função. Então, uma partezinha de cada, casca de arroz carbonizada ou areia, substrato para mudas e humus de minhoca. Esse aqui foi feito aqui em casa mesmo, com o lixo orgânico da minha cozinha. Pronto, é um ótimo adubo. Então, mistura aqui os 3. Mistura, mistura, mistura. E aí, o resultado é esse substrato lindão aqui. Então, a gente vem aqui, preenche o nosso vasinho. Ó, dá umas batidinhas para assentar. Isso acontece com vasos também. Acontece que a gente preenche até na borda aqui, só que a gente dá umas batidinhas e a terra se assenta. Então é sempre bom a gente dar essas batidinhas, ó, porque ela desce um pouquinho. Então, preenchi, fica aqui. Agora a gente vai fazer a mudinha. Como que a gente faz mudinha de lavanda? Olha, observa aqui, tem esse galho lenhoso principal e tem vários outros galinhos crescendo aqui para cima, né? Então a gente vai escolher um desses galinhos que estão subindo. Eu vou escolher um que está começando a ficar com a pontinha marrom, mas que a ponteira tá verde, tá bonita, tá saudável. Ó, vou pegar este daqui. Ó, eu só descolei para baixo. O galinho tá vindo para cá, eu puxei no sentido contrário. Simples assim. Ó, presta atenção, brotinho, nesse truque. Não vou plantar desse jeito. As folhinhas de baixo eu vou descartar, porque essa parte de baixo vai para a terra de qualquer jeito. Então não faz sentido eu deixar esse tanto de folha aqui. Aqui é onde vão sair as raízes, né? Então toda essa partezinha aqui de baixo, pelo menos metade da nossa mudinha, vai para baixo da terra. Tirando as folhas, a gente também faz com que ela economize energia, né? Ao invés de ela ficar transpirando, a gente tirou um tanto das folhas, aí ela foca em fazer as raízes, que é o que ela precisa fazer para continuar viva. Então a gente incentiva dessa maneira, economizando energia nas folhas e focando nas raízes. Ó, colocou a mudinha aqui no meio, pronto, simples assim. Se precisa, completa com um pouquinho mais de terra, deixa ela retinha aqui no meio e rega imediatamente, porque senão ela vai desidratar. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, que é um aspersor, olha, tá vendo? Ele joga água dessa maneira assim, ó, bem como um spray. Isso faz com que não voe terra para todo lado, principalmente para sementinhas. Se você for plantar de semente,
Faz igualzinho eu fiz, só que ao invés de colocar a mudinha no centro, coloca 3 sementinhas. Rega, espera até a água sair de baixo do vasinho, tem que regar bem, molhar bem nesse primeiro momento. Ó, começou a pingar, está pronta a nossa mudinha. Simples assim. Agora você não mexe, tá? Deixa sua mudinha quietinha aí por algumas semanas, só regando em um lugar parecido com que a planta mãe estava crescendo. Melhor evitar o sol do meio-dia, né? Porque é um neném. E deixar sempre úmida a terra. Saber preparar uma terra boa é um dos segredos para suas plantas crescerem bem. Sem saber isso, não adianta, não tem como. É a base de vida da sua planta. Tá aqui, ó, tá embaixo. O ambiente influencia e muito. Mas a base de vida para sua planta é você saber o que ela gosta, qual o tipo de terra, o que ela gosta de comer, como que você prepara isso para ela. Na aula de amanhã, a gente vai ver sobre as plantas, os diferentes tipos de planta, o ciclo de vida delas, plantas que são amigas e inimigas e vários outros segredinhos. Eu poderia ficar horas, dias aqui te falando sobre as plantas e como plantar, porque isso vai se desdobrando bastante à medida que a gente entra lá nos detalhes que eu te ensino na Escola das Plantas, que é a nossa escola online de jardinagem. E eu sei que já tem muita gente aí ansioso para a próxima e última turma da escola. As inscrições para a escola vão abrir depois desse evento, mas fica tranquilo que depois eu te conto mais sobre a escola e como você pode fazer para participar. Por enquanto, o que você precisa saber é que o melhor adubo é o conhecimento. Sabe, todas as pessoas que eu te mostrei lá no começo do vídeo, eles são meus alunos e assim como eu e você, são pessoas normais, que não têm nenhum dom especial, mas elas souberam, elas aprenderam como fazer para as plantas crescerem bem de verdade. Então, você também consegue. Você merece colher o que você planta, ter plantas lindas e saudáveis, sem pragas e doenças. E se elas aparecerem, você saber como lidar com elas. Para isso acontecer, tem uma distância entre a forma com que você planta agora, a sua realidade de agora e a realidade que você vai ter quando você tiver o conhecimento certo, as receitas de inseticida, de substrato, de adubo, de saber como plantar e fazer as plantas crescerem. Para você começar a me mandar foto das suas colheitas, das suas plantas lindas, você só precisa de uma coisa, um plano, um método que vai te transformar em um dedo verde. Esse plano, esse passo a passo para você se tornar um dedo verde, eu vou te contar na aula de amanhã. Então presta atenção que de nada adianta você saber sobre o ambiente, o lugar certo para sua planta, como preparar a terra, adubo, se você não souber o plano para você aplicar isso na sua casa, aí na sua realidade, como que você vai colocar isso em prática. Então é isso que você vai ver na aula de amanhã. Na próxima aula você vai descobrir os segredos das plantas, plantas que são amigas e inimigas, o que você pode plantar junto, qual é o ciclo de vida delas e uma receita de inseticida caseiro para lidar com as pragas. E lembre que tem que prestar atenção nas aulas para você participar do sorteio. Vai que eu te chamo e você não sabe responder uma dúvida sobre o conteúdo. E você perde seu prêmio. Você pode ganhar um kit de sementes especiais, o livro do Menino do Dedo Verde e um kit de mudas de pitaia coloridas. Então anota, pode assistir de novo a aula que você quiser e se prepara para a nossa live hoje à noite, que eu vou revelar a segunda palavra-chave que você precisa ter anotado para você concorrer. Se você assistiu a live de ontem, você já sabe a primeira palavra-chave. Se você ainda não assistiu, vai lá no meu Instagram e assiste para você saber. Na live de amanhã eu libero a última palavra-chave e na de quinta-feira eu vou revelar o ganhador ou a ganhadora dos prêmios. As aulas são liberadas às 9 horas da manhã e as lives acontecem sempre às 20 horas, sempre no horário de Brasília. Então eu te espero hoje à noite lá no meu Instagram e amanhã de manhã às 9 horas aqui para nossa terceira aula. Eu quero saber o que você achou dessa aula. Muitos brotinhos já deixaram seus comentários na aula de ontem e eu leio tudo. Então deixa aqui seu comentário para eu saber. Me acompanha nas redes sociais, que tem muitas dicas e conteúdos gratuitos, e eu te espero mais tarde. Um grande abraço, brotinho!